E hoje, como foi dito, o nosso tema é sobre Jesus, a vida, que é o que ele representa. É como foi dito, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes da gente entrar propriamente no tema, vamos um pouquinho antes. Jesus, nós sabemos que ele é um espírito puro. E a gente foi pesquisar e encontrou na revista de 1868, a Revista Espírita, uma mensagem de Lacordaire, que fala que espíritos como Jesus, eles vivem numa comunhão direta com Deus. Não é que a gente não sabe exatamente, como diz no Livro dos Espíritos, o que é Deus, porque a gente não sabe que ele não é um espírito, ele não é uma pessoa. Não é? Mas é, digamos assim, para que a gente entenda, é uma entidade, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, Lacordaire, nessa mensagem, ele fala justamente que esses espíritos, chamados espíritos crísticos, porque Cristo significa ungido, não é? O escolhido. Então, esses espíritos escolhidos no sentido de quê? Eles não foram privilegiados, mas pelo esforço próprio, eles atingiram essa categoria de espíritos puros, e chegando nesse nível de espíritos puros, não é? Eles foram além, tornaram-se espíritos crísticos. E esses espíritos crísticos, não é? Da qualidade de Jesus, eles formam os conselhos, segundo Lacordaire nos informa nessa mensagem, com o qual eles tratam diretamente, né, com o Pai, com o Criador. E eles são responsáveis por transmitir e também executar o pensamento divino. Então, nós vamos ler aqui um pequeno trecho dessa mensagem para que isso fique claro para a gente. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala de espíritos puros. Por que ele assim nos fala? Porque a gente no Livro dos Espíritos não tem, não é, a escala dos espíritos, de forma que a gente possa compreender. Porque fosse realmente falar de uma outra forma, talvez, não é, ainda pela nossa pequenez espiritual, a gente não conseguisse entender. E transformando dessa forma mais didática, como se fosse uma escala, fica mais fácil para nós. Então ele nos diz assim: ao topo da escala de espíritos puros, que mereceram, vejam só, que não é privilégio, eles tiveram o merecimento por seus esforços, de serem iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. O que ele quer dizer com isso? Que esses espíritos estão em total entrosamento com o Criador. E que entre eles também, eles funcionam e trabalham numa mesma ideia, seguindo, digamos assim, um plano diretor do Criador. Eles trabalham em comunhão, em conjunto, respeitando a vontade divina. Então, é por isso que ele fala, eles estão numa mesma escola, porque eles seguem as mesmas diretrizes que são ditas pelo Pai, por Deus. Aí, mais adiante, nessa mesma mensagem, há uma outra que corrobora o que foi dito por Lacordaire, que diz assim: os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. Veja como é importante essa observação. Ele nos diz que mesmo encarnado, eles são infalíveis. E a gente tem a prova disso com Jesus, não é? Que sofreu todas as vicissitudes aqui na Terra e ele ultrapassou uma a uma, porque ele já tem esse potencial espiritual de ser infalível, mesmo estando encarnado num planeta como o nosso. Que a gente não faz ideia como deve ter sido difícil para ele descer dessas esferas superiores e vir estar conosco.
mas ainda assim ele se predispôs a vir e trazer e executar a vontade do Pai. Continuando. Então são seres superiores chegados ao mais alto grau de hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais. E Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Né? Então aqui vem para a gente esse ser maravilhoso que foi enquanto esteve encarnado aqui, Jesus, e que continua a sê-lo. Então ele é um ser que faz parte dessa egrégora, não é? Que trata diretamente com o Criador e executa o seu pensamento e vontade de acordo com aquilo que ele designa para nós, seres humanos, e para a infinidade dos mundos que existem. Então nós vamos lembrar de uma história, quando Jesus esteve aqui encarnado, uma história muito bonita. Quando Jesus esteve na casa de Simão Pedro, perto do mar da Galileia, e onde uma grande multidão foi chegando para a casa de Simão Pedro. Era uma tarde, não é, um pouco ensolarada, fazia calor, mas ao mesmo tempo vinha o perfume das flores daquela região, o cheiro do mar, e todos se aglomeravam na casa de Pedro, não apenas dentro da casa, mas também fora, todos sequiosos para ver o mestre. E muitos, claro, em busca da cura, em busca de uma esperança. Paralíticos, cegos, aflitos de toda ordem, de toda sorte. E eis que chega um que já era paralítico há muito tempo, há mais de 20 anos, Nataniel. E Nataniel vem numa esteira sendo carregado por outras pessoas e ele quer entrar, porque ele quer ver o mestre, ele quer tentar ser curado. Mas ele não consegue entrar na casa de Pedro, porque a multidão era tamanha. Então, nessa casa, tinha uma abertura em cima, que era comum nessas casas da Galileia, devido ao calor, eles tinham uma abertura e uma espécie de terraço, onde geralmente eles ficavam nos dias de maior calor, à noite, para pegar aquele refrigério do mar. E o que fizeram? Subiram por uma escada que tinha lateral, carregando Nataniel, e através dessa abertura que tinha, uma espécie de clarabóia, ele foi descendo ali, com a ajuda dos outros, para o meio daquele salão que já estava apinhado de gente. E ali Jesus estava. E Jesus, ao vê-lo, pergunta: o que queres? Mestre, eu confio em ti, me cura, me permita andar. Há mais de 20 anos que eu me encontro nessa situação, dependendo de tudo e de todos. Se não fosse o auxílio, a ajuda que recebo aqui das pessoas, eu ficaria sempre num canto parado. E Jesus olha para aquela criatura com o rosto suarento, magro, o rosto macilento, já acabrunhado, não só pela sua situação de enfermidade, mas também pelos anos naquela situação tão difícil. E Jesus impõe a mão sobre ele e diz: levanta-te e anda. E naquele momento, aquele paralítico, há mais de 20 anos, pelo poder de Jesus, do seu amor e da sua grande misericórdia, ele faz com que Nataniel se levante e caminhe. E eles não acreditam, e aqueles que lá estão
ficam felizes, vibram com aquela situação. E ele agradece a Jesus, beija-lhe as mãos, e Jesus diz: vai ao templo e mostra o que o Pai pode fazer, o que o poder do Pai, através de mim, pode realizar. E ele sai dali correndo naquela felicidade. Aí, logo em seguida, vem uma moça que há muitos anos é cega. E muitas vezes ela sofria, digamos, como a gente diz aqui no nosso Pernambuco, mangação das outras pessoas, porque ela era cega, reproches, piadinhas. E a mãe traz aquela moça. E Jesus impõe as mãos sobre os seus olhos que estavam ali, grudados. E vai saindo aquela crosta que fechava os olhos daquela moça. E à medida que aquela crosta vai caindo, ela começa a abrir os olhos e, pela penetração da luz em seus olhos, ela repudia aquele momento, mas aos poucos, à medida que ela se adapta àquela claridade, ela vai abrindo os olhos e vem a enxergar. E beija-lhe as mãos e sai dali feliz, ditosa, por aquela realização de Jesus. E chega um outro, no qual todos se afastam, porque ele era portador da lepra. E a gente sabe que ao tempo de Jesus, e até mesmo hoje, a lepra era uma doença muito difícil, altamente contagiosa, e ele cheio de pústulas com seu corpo purulento. Todos se afastam, menos Jesus, que aproxima-se dele e diz: o que desejas? Ó mestre, assim como curaste Natanael ben Elias, assim como curaste essa moça que era cega, cura-me também. Tira-me essa doença, da qual me faz viver como um pária, afastado de todos, sem atenção, sem um único olhar de bondade dirigido à minha pessoa. E o mestre olha para ele, faz a sua oração, impõe-lhe as mãos e cura aquele corpo doente, aquele corpo que se encontrava necrosado pela doença. E ele sai dali cantando hosanas, feliz. E nisso Jesus vai atendendo a várias outras pessoas, outros enfermos. Mas só que chega um momento em que Pedro olha para ele e vê que o mestre está cansado. O mestre está exaurido. E Pedro então diz: acabou, por hoje acabou. O mestre está cansado, ele precisa repousar. E as pessoas vão saindo aos poucos. E então Pedro leva para uma parte da praia onde era mais calmo, mais tranquilo. A noite já chegava, as estrelas já começavam a rutilar no céu. E eles sentam num barranco assim na areia. E Pedro se apoia nas pernas de Jesus e fica a contemplá-lo. Aquela beleza triste, singela do mestre. E de repente ele vê que lágrimas escorrem nos olhos de Jesus. E ele pensa que é de alegria. Esse mestre, que dia tão extraordinário. Tantas pessoas curastes. Tanto bem realizaste a essas pessoas sofridas. Não é de alegria que choras? E ele continua calado, em silêncio. Até que depois ele diz: não, Pedro, eu estou chorando, mas é de tristeza. Mas por que, mestre? Oh, Pedro, não acreditas que o Pai me enviou à terra para colocar retalhos em tecidos gastos? Eu aqui não vim para remendar corpos, Pedro. Sabe o que acontece nesse exato momento? Não, mestre. Aquele a quem eu curei da paralisia, agora está
numa tasca, numa taverna, bebendo, comemorando por poder andar totalmente envolto nos prazeres do mundo. Aquela moça a quem eu curei os olhos está agora cultivando dentro de si desejos de vingança, aqueles aos quais viviam a espezinhá-la por sua cegueira. E aquele a quem eu curei o corpo da lepra está agora, nesse momento, nos prazeres da carne. Uma vez que ele nunca pôde ter sido tocado por uma mulher devido à lepra, agora está se refestelando com várias mulheres neste ambiente. É assim, então, mestre, se tu sabias que isso iria ocorrer, por que o fizeste? Pedro, eu dei a eles uma segunda chance, pela misericórdia e pelo amor de Deus, que é isso que eu vim trazer aqui na terra. Agora, se eles não irão aproveitar essa segunda chance, é com eles, e por isso eu choro, porque eles não entenderam que estão tendo agora, nesse momento, uma chance, um resgate para uma vida profícua, para uma vida que os leve em direção ao Pai. Mas está feito. Era o que eu tinha que fazer. Então, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, quantas vezes somos atingidos pela enfermidade, pela dor, pelo sofrimento da perda de alguém muito querido. Naquele momento, quando estamos vivenciando a dor, o sofrimento, quantas vezes não prometemos tantas coisas a Deus? Que reflexão não fazemos e dizemos: Senhor, eu vou melhorar, eu vou buscar me aproximar mais de Ti. Mas uma vez que aquela dor passa, uma vez que aquela enfermidade passa, muitas vezes retornamos, assim como esses nossos irmãos, ao lugar comum de nossas vidas. Aos nossos prazeres, à nossa vida material, e nos esquecemos de que aquela lição que foi trazida para a nossa vida, nós não conseguimos aplicá-la. Porque ainda estamos, assim como esses nossos irmãos, muitas vezes voltados apenas para as coisas do mundo. E Deus nós colocamos numa espécie de pedestal, assim também como Jesus, a qual nós adoramos ao longe, mas nunca em espírito e verdade. Adoramos como se fosse um santo, algo magnífico, algo que está longe de nossa realidade. Quando, na verdade, Jesus, Deus, nós devemos ter com Ele um relacionamento íntimo de amor, de amizade. Porque é através desse relacionamento que nós vamos conseguindo dar passo a passo rumo à nossa regeneração pessoal. Porque quando nos afastamos desse relacionamento com Cristo, com Deus, nós estamos sozinhos. Nós ficamos à deriva, nós ficamos por nossa conta. E ao ficarmos por nossa conta, nós tomamos decisões e medidas, muitas vezes, cada vez mais equivocadas. E não temos forças, não aurimos forças. Porque é Jesus, é Deus que nos capacita a avançar aonde a gente não consegue sozinho por nossas próprias forças. E se a gente se afasta dele, nós nos limitamos às poucas forças que nós temos. E com isso, avançamos muito pouco. Mas continuando, então, uma das características de Jesus era a misericórdia, a compaixão pelos outros. Assim também como a alegria, porque muitas vezes quando a gente pensa em Jesus,
É sempre naqueles últimos momentos de dor e de sofrimento, quando ele caminhava, não é, em direção ao Gólgota, quando ele fazia sua via crucis. Mas Jesus era alegre. Não essa alegria pueril que muitas vezes a gente entende como felicidade, mas uma felicidade cristã. E o que vem a ser essa felicidade cristã? Essa alegria é a de ver que todos estão bem. É de quando fazemos o bem. É quando nos aproximamos de todas as pessoas sem preconceitos. Né? Quando olhamos para o outro com aquele olhar de acolhimento, de aceitação, de amor. E tem uma passagem muito bonita em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13, que diz assim: E sucedeu o quê? Estando ele, Jesus, em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Como o vosso mestre, né, se senta com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo aquela indagação, olha só o que ele responde: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Misericórdia quero, holocausto não. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então veja só, a alegria, tem alegria maior do que quando você está doente e tem um médico junto de você? Não, né? E por isso ele faz essa figura, né? Que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. E é por isso que ele está ali sentado, né, com seus discípulos, junto aos publicanos e aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras pelos fariseus. E depois ele diz de uma forma muito clara: misericórdia quero, holocausto não. Porque a gente sabe que a época de Jesus era comum, não é? Na religião judaica, eles ofereciam holocaustos, não é? Em nome dos pecados cometidos, das faltas cometidas. Às vezes era uma pomba, era um carneiro, não é? Que ofereciam a Deus, a Yahvé, como eles chamavam, não é? Na redenção dos seus pecados, achando que aquela atitude exterior poderia redimi-los de suas faltas. Porque naquela época, não só a religião judaica, mas as outras eram religiões extremamente, né, de cunho exterior, né, em que eram feitas oferendas, mas não se buscava trazer a palavra que, né, dos mandamentos, quando Moisés as trouxe, e quando Jesus trouxe, para uma mudança. Sempre era levada a mudança nessa questão das oferendas, dos rituais, dos holocaustos. E é por isso que ele enfatiza bem: misericórdia quero, holocausto não. Porque eu vim justamente para que esses pecadores arrependidos tenham a oportunidade da redenção, através da palavra que ele trazia, do amor, né, desse acolhimento, dessa misericórdia, desse olhar doce que ele tinha para todas as criaturas, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de restrição. E mais adiante nós vamos ver aqui, quando ele vai explicar também aqui numa passagem do livro Boa Nova, o porquê disso. Ele faz uma argumentação belíssima e que é trazida nesse livro Boa Nova por Humberto de Campos. Continuando. Então a gente vê que Jesus, além dessa característica da compaixão e de ser uma pessoa alegre, alegre nesse sentido de ver as pessoas bem, né, de espalhar o bem a todos aqueles que estavam à sua volta. E a gente vê isso também nas bodas de Caná, quando Pedro pergunta a eles: mas Senhor, não é o Senhor trazendo mais vinho? Essas pessoas que estarão aqui, pela alegria do vinho, isso será bom? Aí ele se vira para Pedro e diz: Pedro, tu sabes da alegria que é
de servir a um amigo? Então, veja só a percepção que Jesus tinha em relação às pessoas, a alegria de servir um amigo. Então, ali Pedro para e reflete. Que Jesus estava fazendo aquilo não era simplesmente como um agrado aos noivos, mas pela alegria de servir a um amigo. De que ele não viesse a passar um vexame diante dos seus convidados, em virtude de ter acabado o vinho e o pão. Então, Jesus, além dessas qualidades, ele tinha duas coisas muito importantes que o permitiram se tornar esse espírito crístico. Ele era fiel a Deus, ele tinha a fidelidade, porque a fidelidade é o pressuposto para que haja essa comunhão indescritível com o Pai, com o Criador. Porque se a gente não é fiel, como a gente vai comungar, a gente vai desfrutar da intimidade do outro? Não tem como. Vamos trazer um exemplo prático para a nossa vida. Quando a gente está iniciando um relacionamento de amizade, ou mesmo amoroso, as coisas, quando a gente vê que é uma pessoa que realmente vale a pena a gente trazer para a nossa vida, seja no cunho de amizade, seja no cunho afetivo, como as coisas se dão? Não é passo a passo? A gente convida primeiro, às vezes para um café, um passeio na orla, e a gente vai aos poucos, um telefonema, um zap, e a gente vai ali, conhecendo a pessoa. Não é desta forma? Depois, quando já tem um tempo, a gente a convida para a nossa casa, ou vamos à casa dessa pessoa, para que esses laços, aos poucos, vão se estreitando. E à medida que essa amizade, ou esse relacionamento afetivo avança, então a gente cria o quê? Uma fidelidade. Né? A fidelidade no sentido de sermos o quê? Leais àquela amizade, leais àquele amor que está sendo construído. Não é que tudo que está sendo ali tido naquela convivência, tudo que está sendo construído é algo que nos faz sempre agir em comum acordo com aquela pessoa. Não é? A gente não caminha para lados diversos, a gente age de acordo com o que está em entendimento, seja naquela amizade, seja naquele relacionamento afetivo. Da mesma forma, não seria diferente com Deus. À medida que a gente avança nesse relacionamento com Deus, com Jesus, nós temos que ser fiéis. Fiéis a quê? Às leis divinas, ao evangelho trazido por Jesus para nós. Aí nós podemos perguntar, mas eu ainda não tenho essa condição moral e espiritual de agir de forma tão fiel aos princípios e aos ensinamentos do Cristo. Sim, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos nesse planeta. Porque ainda não estamos no curso de angelitude. Nós estamos matriculados aqui na Terra para o curso de nos tornarmos seres humanos. De nós, cada vez mais, irmos em direção e fazer aflorar em cada um de nós a nossa humanidade. E o que significa sermos humanos? É termos empatia, é acolhermos o nosso irmão, é sermos fraternos, é não olhar para o outro com olho de censura, é olharmos os nossos defeitos ao invés de estar olhando os defeitos do outro, é agirmos com temperança. Sabemos que não temos a condição do amor universal, de amarmos a todos indistintamente. Mas uma coisa nós podemos fazer. Nós temos a condição de respeitarmos uns aos outros. Nós temos a condição de sermos fraternos, de sermos empáticos, de sentir que a dor do outro é também a minha.
de que a dor quando eu tenho fome é a mesma daquele outro, que nesse momento está sem um prato de comida. E termos a dignidade, a empatia de irmos aos poucos extirpando da nossa sociedade a miséria. Não apenas a miséria material, mas as misérias humanas, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Isso sim, nós estamos matriculados nessa escola para sermos seres humanos realmente dignos, de olharmos para Jesus e para Deus e dizermos: Senhor, estamos marchando em tua direção. Estamos agora no caminho reto. Podemos cair e talvez ainda caiamos, mas mesmo quando houverem as quedas, nós iremos nos levantar. Por quê? Porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo, porque o Senhor está no leme das nossas vidas. E assim a gente vê. E Emmanuel nos fala numa mensagem que se chama Comungar com Deus, justamente dessa fidelidade, dessa comunhão que Jesus tem com o Criador, tem com Deus, e que nós um dia teremos também, quando ele diz assim. Aqui não está a mensagem toda, mas apenas um trecho, que diz assim: a fidelidade a Deus e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um só. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia, que é Deus. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Quer dizer, então a fidelidade é quando a gente compreende o nosso papel aqui na terra. Quando a gente entende qual o nosso dever aqui na terra. Então nós estamos sendo fiéis. Já a comunhão, não é a aquisição de direitos sagrados. Então, à medida que eu sou fiel a esses princípios, às leis de Deus, ao Evangelho de Jesus, na minha vida prática, então eu vou adquirindo, não é, essas certidões que me possibilitam ter essa comunhão cada vez maior, não apenas com Jesus, com os espíritos superiores, mas também com Deus. Então já é a colheita do nosso esforço de buscarmos sermos fiéis. Para que o homem receba a herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Então aqui fica claro que é o nosso esforço pessoal que irá nos possibilitar, primeiro, essa fidelidade e depois essa comunhão, que uma completa a outra, e que é o que Jesus tem com Deus, o nosso Pai, essa fidelidade, essa comunhão indescritível. E nós vamos ver, quando Jesus foi ao Monte Tabor, e lá ele fez aquele sermão que por nós é tão conhecido, o Sermão da Montanha, e que naquela tarde, aquele monte no qual havia uma planície, onde as pessoas poderiam se sentar, onde as pessoas poderiam ficar, porque nessa planície, nesse monte, sopravam ventos, em que as pessoas ali se sentiam bem, confortáveis, e possuíam uma acústica que mesmo aqueles que estivessem mais lá para trás, iriam conseguir ouvir o que Jesus teria a dizer para eles. E foi por isso que Jesus escolheu aquele local para fazer o seu sermão. Que na verdade era o quê? Não apenas uma explanação, do que Deus tinha dito para ele, mas também uma exortação. E essa exortação também pedia uma aplicação prática para aquelas pessoas, para que aquilo que fosse ouvido, aquilo que fosse aprendido,
naquele momento, elas pudessem aplicar em suas vidas. E nós vamos ver aqui, a gente pesquisou num livro de Vicente Celestino da Silva, que é um livro chamado O Sermão da Montanha. E nós trouxemos só esse trecho que ele fala dessas bem-aventuranças. E ele nos explica que em hebraico, bem-aventurança não significa propriamente, como a gente entende, felicidade, ser feliz. Mas significa avante, avançar, marcha, né, no caminho em direção a Deus. Porque muitas vezes, quando a gente bem-aventurados os aflitos, né, então às vezes fica uma coisa meio paradoxal. Quem é que estando aflito sente-se feliz? Dificilmente, né? Mas aqui o que ele realmente quer dizer, de acordo com o que foi escrito realmente na língua de Jesus, mesmo estando aflito, siga adiante, avante, continue na sua marcha para Jesus. E nós vamos trazer aqui para vocês justamente isso. Quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Então quer dizer, avante os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não é, às vezes, como a gente muitas vezes entende, não é humilde no sentido material, de poucos recursos materiais, mas é o humilde em espírito, de coração. Ou seja, aquele que não tem vaidade, orgulho dentro de si. E ele explica melhor. Não é aquele que é pobre do ponto de vista material. Não é aquele que se deprecia, que diz, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho. Não, porque aí a pessoa está se vitimizando. Isso não é ser humilde. Não é aquele que esconde o seu talento. Os pobres em espírito são, na realidade, os humildes em espírito. Depois ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aqui ele explica, avante mesmo aqueles que se encontram nessa situação de choro ou enlutados, pois eles serão consolados. Na realidade, a tradução dos que choram tem origem no hebraico, que significa os que se encontram em luto por terem perdido seus entes queridos, mas que mesmo assim acreditam na justiça divina. Não são aqueles que ficam a chorar pelos cantos e trazendo muitas vezes para si, né, situações ainda mais difíceis do que o próprio luto, do que a própria perda. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Então ele aqui nos concita, ele nos exorta ao quê? Avante os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, aqueles que estão nessa marcha de serem mansos e que caminham em direção a Jesus, não é? Eles serão os herdeiros da terra. E a gente sabe disso. A gente tem a confirmação disso através dos livros que Emmanuel trouxe para nós, né, que nos falam que somos herdeiros da terra no sentido de sermos mansos, não é sentido de sermos fracos, mas de que tenhamos essa mansuetude, que a gente não faça a violência, a gente não propague a violência, a gente não busque violentar nem a nós mesmos e nem aos outros. E ele diz assim, os brandos e pacíficos herdarão a terra, porque continuarão a viver nela aqui, se reflete a herança da terra pela evolução espiritual, conseguida através de reencarnações sucessivas em busca do seu progresso evolutivo. Então, serão esses brandos que vão herdar a terra, nesse momento de transição para um planeta de regeneração. Porque aqueles que ainda sejam recalcitrantes na vingança, na violência, no mal, como vai poder herdar essa terra de regeneração? Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. E ele nos explica, avante os famintos e sedentos de justiça, porque eles serão saciados. Aí ele explica, logo pensamos na justiça dos homens. Hoje a justiça dos homens está pautada nas delações premiadas.
como temos visto na mídia, como se isso isentasse o culpado de arcar com as consequências de seus erros, sem ter que corrigi-los. Aqui fica bem claro que a justiça dos homens é aquela ainda que revida, e a justiça divina é aquela que serve e que educa. Então, a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Ela não está ali acomodada a interesses, a vontades, a jeitinhos. A justiça divina, ela cumpre as leis, mas sempre com misericórdia. Essa misericórdia que o Cristo nos ensinou e que nós, nas nossas leis humanas, não temos. As nossas leis ainda são o quê? Do revide, como ele aqui fala. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. Ser misericordioso é agir com compaixão, não guardar ressentimento, não alimentar desejos de vingança, é estar sempre disposto a servir, sem esperar nada em troca, e mesmo diante da ingratidão alheia, é propagar o amor, a paz, para que todos tenham uma boa vida, conforme diz Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porquanto verão a Deus. Avante os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter o coração puro é não dar abrigo às paixões inferiores, como o egoísmo, o orgulho, a inveja e a maledicência. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Evita o mal, pratica o bem, procure a paz e segue-a. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Avante os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui ele se refere àqueles que muitas vezes trabalham em nome do Cristo, em nome de Deus, muitas vezes são perseguidos, e a gente viu isso não só na antiguidade, como ainda hoje. Todos aqueles que muitas vezes querem trazer uma luz do esclarecimento. O que acontece com essas pessoas? São perseguidas, são chamadas às vezes de loucas. E quantos ainda se arvoram a trabalhar em nome de Deus, em nome do Cristo, e dizendo que todos os outros são ímpios, não é? Praticando ainda medidas de terror àquelas pessoas que eles consideram ímpios. Não, quantos ainda trabalham e falam em nome de Deus e matam os seus irmãos. Então a gente vê que o que Jesus queria trazer para nós é essa mudança, né? Trazer para nós que o Deus que existe é um Deus universal. Se a gente tem essa ou aquela religião, isso é uma coisa humana, que atende às necessidades humanas. Mas quando foi que Jesus abriu a boca para dizer, essa ou aquela religião é a certa? A única religião que Jesus trouxe para nós foi a do amor, foi a da prática do bem. E que ele resume, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei dos profetas. Então aí ele resume tudo. Então foi isso que ele trouxe para nós. Nós é que temos a necessidade dessa divisão desta ou daquela religião. Mas que o Deus que existe é o Deus de todos e para todos. Até mesmo para aqueles que nele não acreditam. Para aqueles que acham que Deus ou que Jesus não existem. Não diz na Bíblia, né, que o sol nasce para os bons e os maus, os justos e os injustos? Então, mais uma vez, Jesus traz esse ensinamento da universalidade do amor de Deus. E a gente vai ver numa passagem, antes que ele subisse ao monte para fazer esse sermão, ele vai à casa de Levi. E antes que ele chegasse, Levi estava lá arrumando as coisas para a chegada do mestre e também dos seus discípulos.
e chegam à casa de Levi, que ele era um publicano, ele morava numa casa muito boa, e chega Lisandro e mais 2 companheiros de Lisandro. Lisandro, ele tinha um problema de saúde muito sério. Ele andava mancando. E os outros 2 também tinham algumas situações também. Eram pobres, eram pessoas muito simples. E quando eles chegam na casa de Levi, eles perguntam se Jesus viria naquele dia. E Levi confirma. E ele pergunta, Lisandro pergunta a Levi, como eles poderiam ajudar a Jesus nessa implantação do seu reino. E Levi olha para eles e diz assim: Lisandro, como tu achas que pode ajudar você tendo essa enfermidade do corpo, esses seus amigos seus também sendo tão pobres, né? Pessoas sem nenhuma cultura, sem nada, não tenho condição de ajudar, não. Até, inclusive, um de vocês, nem a família quis você em casa. Como vocês acham que pode ajudar na implantação do reino de Jesus aqui na terra? E eles, naquele momento, se sentem profundamente humilhados. Porque a mensagem de Jesus não era essa. Era sempre de amor, de acolhimento. E eles se sentem profundamente humilhados e saem da casa de Levi cabisbaixos, humilhados, tristes, desencantados. Há como fazer uma reflexão e dizer, realmente, que condição tenho eu de fazer algo por Jesus? Ou pelo reino de Jesus? E vão embora, já em direção ao monte, onde eles sabiam que Jesus iria para fazer a sua explanação. E pouco tempo depois, chega Jesus e alguns dos seus discípulos. E eles estão ali naquela conversação alegre, quando Levi ingenuamente fala para Jesus: Jesus, quem esteve aqui foi Lisandro e 2 companheiros, perguntando como poderiam ajudá-lo na implantação do seu reino aqui na terra. E eu disse, como eles têm condições de ajudar? Lisandro tem uma enfermidade muito séria no corpo. O outro, nem os parentes o quiseram dentro de casa. E o outro, muito pobre. Mas aí ele se lembrou dos discípulos que lá estavam e que eram pescadores. Ele disse, não falo aqui dos pescadores, porque são homens fortes, desassombrados, né, que estão dispostos para a luta. E Jesus, ao ouvir aquilo ali, silencia e diz, Levi, não é dessa forma, Levi. Mas mestre, como esses homens mendigos, pobres, enfermos podem nos ajudar? Esse Levi, escuta. Vamos imaginar que os romanos, os generais romanos, aqui viessem para querer nos ajudar na implantação do reino de Deus aqui na terra. Eles viriam com suas armas, com seus escravos, com os seus troféus sanguinários, com seus espólios. Eles não iriam querer que eu falasse aqui no meio da natureza para todos, iam querer erguer templos de pedra cada vez mais suntuosos, iriam brigar entre si pelo poder, para ver quem estava à frente desta ou daquela igreja, deste ou daquele templo. Iriam pedir às pessoas, daqui a pouco, impostos, dinheiro para a construção cada vez maiores de seus templos, para ostentar o seu poder e riqueza. E Levi foi ouvindo, aquele argumento do mestre. Então, Levi, você acha que eles teriam as condições de nos ajudar? E Levi vai entendendo o que o mestre quer dizer. E depois eles se dirigem para o Monte Tabor, onde há o sermão da montanha, e onde aqueles amigos que bateram a sua casa, lá estavam, junto com muitos outros, mendigos, pobres, velhos, idosos, aquelas pessoas enfermas, gente de todos os tipos.
ali, ávidos por ouvir a palavra do Mestre Jesus. E quando Jesus termina a sua bela explanação, a qual nós já falamos aqui do Sermão da Montanha, Levi está profundamente comovido com as palavras de Jesus. E finalmente ele entende a argumentação de Jesus, de que eram os aflitos, os pobres, os sofredores, aqueles que faziam parte da grande massa humana, é que necessitavam, não é, desse acolhimento, que necessitavam desse amor, dessa misericórdia, e que eram através dessas pessoas que pela dor iriam conhecer o grande amor de Jesus, que pelo sofrimento tinham os corações férteis para receber as sementes e as palavras que ele veio trazer. Porque elas conheciam o que era sofrer, elas conheciam o que era serem excluídos, o que era ficar à margem do mundo. E qual é a pessoa que, estando muito bem, né, com toda a sorte do mundo, vai se voltar muitas vezes para as coisas do Espírito, para a misericórdia de Jesus? Ela está mais preocupada em defender aquilo que conquistou. Enquanto que aqueles que se encontram, às vezes, em dor, em sofrimento, em aflição, é que buscam e que trazem os seus corações mais abertos para poder, efetivamente, buscar essa mudança e implantar em seus corações o reino de Deus. Então, Levi, quando sai dali, que olha para Lisandro, abraça-o de uma forma terna e comovente. E no outro dia ele convida não apenas Lisandro e aqueles seus companheiros, mas a todos que ali estavam, que fossem à sua casa compartilhar junto com o mestre da ceia, né? Compartilhar daquele pão. E Jesus, ao ver aquela cena e aquele arrependimento, né, de Levi, que ele realmente entendeu a mensagem que ele havia dito, ele olha para Levi e diz: bem-aventurados, não apenas aqueles que escutam a minha palavra, mas aqueles que a compreendem. Então, que possamos nós não apenas ouvir os ensinamentos do Cristo, mas que possamos trazer para a nossa vida, aos poucos, devagar, nos aproximando pouco a pouco do amor de Jesus, do amor de Deus, né, e sermos alegres, cristãos esperançosos, porque é isso que Jesus trouxe para nós, as boas novas de amor, de misericórdia e de alegria e de fé em Deus. E vamos encerrar, que já a nossa hora é chegada, com a mensagem de Joana de Ângeles, que diz assim: modelo de perfeição, não há notícia alguma sobre uma pessoa que lhe haja sido igual. Sábio em comum, manteve-se por quase 30 anos no silêncio, apenas uma vez interrompido, quando contava apenas 12 anos, demonstrando sua ímpar capacidade intelecto-moral. Com um pequeno grupo de 12 homens simples, quase sem cultura, fundou um colégio em contato com a natureza, ali ministrando em breve tempo a mais ampla gama de conhecimentos gerais de que se tem informação, que se fundamentavam na lição viva do amor. Compôs com ternura o mais perfeito código de justiça espiritual, que é a canção incomparável das bem-aventuranças. Conviveu com a miséria social, moral e econômica do mundo, sem fazer-se mesquinho ou revoltado. Conheceu os poderosos em trânsito no mundo, os ricos e dominadores, sem os invejar ou combater. Ecologista nato, tomou como modelo as expressões vivas da terra, as aves, as serpentes, os lobos, os peixes, os lírios do campo, o mar, a mostarda, para compor insuperáveis parábolas em respeito ao equilíbrio vigente em tudo. Estabeleceu na fraternidade a mais salutar experiência social para a convivência humana. Mediante trocas, sem destaque de indivíduos ou posse, concitando a uma experiência em comum, que resultou em êxito incomum.
Não desperdiçou palavras, nem agiu com insensatez, sendo sempre comedido. Amou a infância, os pecadores e mesmo os inimigos. Mestre, não retirou a oportunidade da aprendizagem saudável de cada um, ensinando como ser feliz e concedendo espaço para que os discípulos aprendessem a lográ-la. Terapeuta eficiente, curou enfermidades, explicou como erradicá-las, advertindo os pacientes sobre as recidivas e novas complicações. Jamais ostentou os poderes de que era portador ou os ocultou. Disciplinado, submeteu-se à vontade de Deus, sem queixas ou receios injustificáveis, até o extremo da renúncia pessoal. Por isso, e muito mais, Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, conforme afirmaram os espíritos a Allan Kardec. Muita paz para todos.